acredite. Muito bom. Não há sacrifício que seja demasiadamente grande ante ao prazer, primeiro, de ter a sensação de estar de acordo com a vontade de Deus. Isso é muito bom. E para mim também é um grande prazer estar aqui. Percorrer esses quilômetros todos vindo para cá, ainda que em algum momento possa ser cansativo, é recompensado. E normalmente quando volto, eu volto me alegrando com coisas simples. O sorriso de um, a brincadeira de outro. Por exemplo, aqui em cima eu ouvi a seguinte gracinha: foi no banho tosa, pastor? O cabelo está aprumado dos lados. Mas eu tenho certeza que eles não quiseram me comparar com os cães, embora tenham grandes estimas também por estes, mas é a alegria, a liberdade que nós temos, com respeito, com responsabilidade. Mas o fato de sermos acessíveis uns aos outros é bom demais. Eu espero que essas minhas palavras no início dessa celebração sejam não só palavras, mas emoções e realidades entre nós. Apesar das linhas pontilhadas que nos separam em lados, que a alegria de cumprimentar, de estar próximo, seja para nós real. Fato é que nós experimentamos aqui, bem de longe, aquilo que acreditamos dentro de nós, que será na eternidade. Não acredito que nós seremos parasitas nos céus. Não penso na eternidade sem fazer nada. Eu penso numa eternidade vivendo de uma forma muito melhor do que a atual. Se já é bom termos Cristo no coração e a alegria dos irmãos, imagine na glória eterna do nosso Pai. Diz a Bíblia na revelação de João, chamada Apocalipse, ou seja, o fim das coisas, que dor, morte, choro, tristeza não existirão lá. Será maravilhoso, amém, irmãos? Por isso, tudo aquilo que nos é imposto em razão da nossa responsabilidade não é alto ou difícil demais de se fazer ou alcançar, quando o prêmio que nos aguarda é incomparável. Ter uma vida pura, no sentido de buscar se afastar do erro, do pecado, esse que todos os dias nos convida, não se torna tão pesado quando nós lembramos aquilo que Deus tem preparado para nós. Que essa noite seja uma noite de reflexão, de adoração, de oração. Que o Espírito Santo de Deus possa falar aos nossos corações. Você pode ficar em pé assim como eu estou. O Ministério de Louvor separou aqui 2 canções, para que juntos transformemos essas canções em adoração ao Eterno, em adoração ao inaudito, ao incompreensível, ao incalculável, ao invencível, o Eterno, o Senhor de todas as coisas da nossa existência, o Senhor Deus que nos assiste, que está aqui nessa noite. Esta verdade jamais poderá ser arrebatada do nosso coração. Todas as vezes que estivermos aqui no nome de Jesus, Ele estará presente, cumprindo assim a sua palavra. Vamos adorar o Senhor? Vamos convidar o Espírito de Deus. Aleluia. É o desejo do meu coração, Senhor, sermos inundados por tua glória, Senhor. Que canção maravilhosa. Por tua glória, Senhor. Faça dela a sua declaração, a sua oração nessa hora. Cante. Não há nada igual, não há nada
a esperança viva. Como é bom estar na tua presença, Senhor. Tua presença, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Diga, tua presença, Senhor. Declare isso. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. Precisa ser cheio, somos É nós. o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória. Encha-nos, Senhor, com a tua glória. Encha-nos com a tua graça, Senhor. Que você possa clamar e pedir Com isso tua glória, ao Espírito de Senhor. Deus, que não habita em paredes, em templos, senão na sua criação. Eu, você. Não há nada igual. Declare a grandeza dele. Não há nada melhor a que se compara. Ao que compararíamos a A ele? esperança viva. Ao universo, a natureza, a beleza. Não há como comparar. Tua presença, Senhor. Nós te louvamos, Jesus, por tua graça. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Você possa perceber essa presença aqui nessa noite. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar? Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. A igreja vai dizer agora: Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Nós clamamos. Encha o nosso coração para que possamos resistir, ó Deus, a tudo aquilo que nos afasta de Ti. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Você pode louvar a Deus com as suas palmas nessa hora? Louvado seja o Espírito de Deus, que é quem nos ajuda, quem nos conforta, quem nos auxilia. É possível termos uma vida cristã, é possível.
sem provar e conhecer o Espírito de Deus. Lembre-se de que a passagem de Atos dos Apóstolos nos revela que já existia um grupo que se chamava, um grupo que servia ao Senhor, que já havia recebido inclusive o batismo de João, mas que ainda não sabiam que o Espírito Santo havia sido dado para todos aqueles que se chamavam pelo nome de Jesus. Há uma necessidade de nós buscarmos o Espírito de Deus. O Hernandes Dias Lopes, um grande pensador, pastor dos nossos dias, ele diz: precisamos ter luz na mente. A palavra de Deus é a luz que ilumina, para que não sejamos levados por pensamentos incoerentes às Escrituras Sagradas. Luz na mente, para que não sejamos levados pelas nossas emoções. Alguns, em razão da emoção, numa ocasião litúrgica, fazem coisas que é até um tanto quanto esquisito a ordem humana. Mas o mesmo pastor que disse que devamos ter luz na mente, ele diz que devamos ter fogo no coração. Ele está falando sobre a necessidade de termos o Espírito de Deus no nosso coração. Uma canção como essa, onde nós declaramos: olha, Espírito de Deus, tu tens liberdade para atuar no nosso meio. Nós somos teus servos. Que você e eu possamos memorizar e mentalizar isso todos os dias, e que isso seja um objeto de busca na nossa espiritualidade, na nossa caminhada. Estude a Bíblia, participe da escola dominical, leia livros, pesquise, pergunte, aprenda, mas entenda que sem o Espírito de Deus isso de nada serve, para nada vale. Amém? Se você tiver fôlego para continuar em pé, eu gostaria de pedir para que a irmã Rosane elevasse a Deus uma palavra de oração em agradecimento por todos nós que aqui estamos, por nossos familiares, por tudo aquilo que Deus tem nos possibilitado, inclusive pelas nossas adversidades. Eu estava em casa agora, conversando com uma pessoa que está construindo a minha casa, e na nossa conversa ele me disse: de fato precisamos agradecer a Deus pelos momentos de dificuldade. Eu falei: é verdade. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, que nos alegramos também nas tribulações, na escassez, no contrário, porque diz a Bíblia que a tribulação produz paciência, a paciência é a experiência produz a esperança. E quando alcançamos a esperança não ficamos confundidos, ou seja, alegremos-nos em todo o tempo. Que a nossa irmã nos eleve, nos conduza a Deus nesta palavra de oração. E se você puder, permaneça em pé, para que após cantemos ao Senhor mais uma vez. Deus querido, na Tua presença, Senhor, nos colocamos, Senhor, nesse momento, Deus. Deus, como é gostoso sentir a Tua presença neste lugar, Senhor. Jesus. Como é gratificante, Senhor, estar aqui na Tua presença, Senhor, a qual somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Obrigada por tudo, Senhor, pela vida, pelo enxergar, Senhor, pelo andar, Deus. Obrigada, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer, nada somos, ó Deus. Que possamos confiar totalmente em Ti, Senhor, e descansar em Ti, porque Tu estás no controle de tudo, Senhor. Obrigada, Senhor, por cada família que aqui está, Jesus. Senhor. Obrigada por aquelas que não puderam estar também. Ajude-nos. Deus, vai de encontro, Senhor. Aqueles que estão do outro lado, Senhor, no celular, no computador, Ajude-nos, Jesus. contribuindo, Senhor, e participando, Senhor, desse culto, Te adorando, Senhor. Receba, Senhor, a nossa adoração, Senhor. Como é bom estar nesse lugar, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ser gratos, Senhor, a cada dia, ao acordar, ao deitar, Senhor. E Te agradecer por tudo, Senhor, pela Tua provisão, pela Tua proteção, Senhor, pela comunhão, Senhor, de estar nesse lugar, ó Deus. Obrigada por tudo, Senhor. A minha gratidão a Ti, Senhor, nesse momento. Abençoa-nos, ó Deus. Dê-nos, Senhor, uma restante semana abençoado, Senhor, e que possamos nos entregar a Ti a cada dia, Deus. Nos dê sede de Ti, fome de Ti, para que possamos, Senhor, alcançar, Senhor, a esperança, a gratidão, Senhor. Obrigada até pelas adversidades, Senhor, como já foi dito aqui, até porque, Senhor, as adversidades, Senhor, nos aproxima de Ti, Senhor. Isso é certo, ó Deus. Abençoa-nos, ó Deus, a cada dia, Senhor, e obrigada, Espírito Santo, ser bem-vindo nesse lugar, em nosso coração. Amém, Obrigada por tudo. Faz morada aqui, Amém, em nome de Jesus. Eu Te agradeço por tudo, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Cantemos.
Adoremos. Essa canção é maravilhosa. Está falando de Jesus. Está falando de Jesus, amém? Abre os meus olhos pra ver. Ouça-nos, Senhor. Lindo tu és, Nós declaramos. eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Diga. Vim para Eu vim. Quantos vieram? Pode erguer suas mãos e dizer isso. Eu vim aqui para me prostrar, Senhor. Vim para dizer-te, és meu Deus, és totalmente amável, totalmente Nós chamamos, Jesus, digno, nos despimos és na tua presença. maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Olha que coisa maravilhosa. Humildemente Nós nos prostremos, nós nos prostramos. Se entregou, Nós reconhecemos o seu senhorio. Vim para adorar. Declare isso. Vim para Você que está em casa, no trabalho, no carro, declare Vim isso. para dizer-te, és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Declare isso a Ele. Vim para Declare isso a Ele. adorar-te. Seja cheio do Espírito dEle, da presença dEle, da graça dEle. Nós declaramos isso. És meu Deus, Tu és o nosso Deus. és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei Quem poderá quanto medir, custou calcular meus o preço que foi pago por nós? na cruz. Não há como. Não saberemos jamais. quanto custou Aleluia. ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar. Você pode declarar isso? Vim para prostrar-me. Vim para dizer-te. Aonde você está? Talvez você não veio aqui, você está no seu quarto, na sua sala, dentro do seu quarto, mas declare isso para Deus. Totalmente digno, és maravilhoso para mim. Aleluia. Você pode outra vez louvar Ele com as suas palmas. Pode tomar o seu assento. Você que está na sua casa, nos acompanhando, fique mais confortável ainda do que já pudesse estar. Eu gostaria de refletir com você nas Escrituras Sagradas. Primeiro, nós vamos ler Lucas capítulo 10. Primeiro,
São 8h23, acho que eu tenho mais tempo do que o que preciso. Dado a mecânica de termos irmãos em casa segurando um aparelho nas mãos, os mais agraciados conseguem conectar na TV. Independente disso, sabendo que não é a mesma coisa, eu espero poder falar tudo aquilo que acredito Deus ter me inspirado a falar em pouco tempo. E pedir a Deus que faça você entender, ainda que eu não seja claro em minhas palavras. Lucas 10, 17. Se você trouxe a sua contribuição, a sua oferta, o seu dízimo, está ao fundo do templo a urna destinada para este fim. Se você trouxe o seu quilo, estive agora ali na cozinha, eu vi que nós temos bastante alimento de algum gênero e alguns ainda com ou pouca quantidade ou escassez. Nossa irmã Vânia, se não me engano, no início da semana, fez uma publicação no grupo do WhatsApp da igreja. Pastor, não estou no grupo do WhatsApp, mas gostaria de ajudar a qualquer pessoa que estiver à porta, a própria irmã Vânia que está, a irmã Neuma, qualquer um outro. Você pode perguntar de que maneira você pode ajudar, pois nós temos uma missão de distribuir alimento para quem precisa. Então, se você tiver trazido, você poderá colocar ali em cima da mesa, no final do templo, ou entregar para qualquer líder da igreja. Você achou? Pode dizer amém? Os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus: até os demônios nos obedeciam quando, pelo poder do nome do Senhor, nós mandávamos que saíssem das pessoas. O verso 19. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Nós estamos, somente até aqui nesse momento, nós estamos lendo um texto do Evangelho que Lucas escreve acerca de Jesus. Eu gosto sempre que lembro de fazer uma narração assim linear das Escrituras Sagradas. O Antigo Testamento, como um todo, ele de alguma maneira anuncia a salvação. Desde o Gênesis até Malaquias, a salvação ela é anunciada através do povo de Israel. Dentro da teologia nós temos alguns estudos e um destes a gente chama de tipologia, uma expressão, uma ideia, um conceito que nos faz enxergar a anunciação ou a enunciação do Messias, do Salvador, na vida de Moisés, na vida de Davi, na vida de vários personagens, José, Jacó, Abraão, por aí vai, cada um numa característica específica. Por isso a importância do Antigo Testamento para a nossa construção, não para a doutrina, não para estabelecer os nossos costumes, mas para o esclarecimento e o entendimento amplo das Escrituras Sagradas. Então o Antigo Testamento, ele anuncia a salvação. Os evangelhos proclamam. Enquanto o Antigo Testamento estava dizendo, olha, virá, vamos lembrar aqui do que Isaías, o apelidado profeta messiânico, que tanto predisse acerca de Jesus, além dos juízos para o próprio povo de Israel, ele vai dizer, olha, e se dará um sinal será dado, a virgem conceberá, e nascerá o Emanuel, o Deus que estará conosco, o que será o príncipe da paz, o que é pai de toda a eternidade. O Antigo Testamento anuncia, os evangelhos proclamam, olha, chegou, nasceu o Salvador. Os 4 evangelistas, que eu me utilizo agora do terceiro, na ordem que nós temos comum na Bíblia Sagrada, estão narrando os atos de Jesus. Jesus não mandou Lucas escrever, até porque Lucas, ao que sabemos, nenhum dos discípulos era, nem dos 12, nem dos 70, nem dos 500 provavelmente. Lucas, ele foi alcançado pelo Evangelho. E se você observar a carta de Lucas, ela tem um endereço específico, ela está escrevendo para uma pessoa mais especificamente.
narrando o que havia acontecido naqueles dias em Jerusalém. Então Lucas tomou, muito provavelmente emprestado as fontes que Marcos se utilizou, muito provavelmente, segundo o que nós acreditamos, pelo que estudamos, e ele está narrando o que aconteceu com Jesus. Nesta ocasião, Jesus estava ensinando os seus discípulos. Por quê? Nos capítulos que antecedem esses versículos 2 que lemos, nós vimos que Jesus deu uma missão para os seus discípulos. Olha, vão e anunciem o evangelho, e curem os enfermos, e põem em liberdade os cativos e oprimidos, aprisionados, e por aí vai. Esse texto, que eu pego apenas um corte, é a exata ocasião quando está sendo narrado o diálogo de Jesus com os 70 discípulos. Eles voltam e dizem: Senhor, o verso que nós lemos primeiro, Senhor, até os demônios se sujeitaram a nós. Aqui há uma ideia de que esses 70 discípulos não tinham consigo os 12. Há essa ideia de que era um outro grupo. Há uma inferência de que eles ficaram maravilhados, porque parecia que era algo pertinente ou de propriedade exclusiva apenas de Jesus ter autoridade sobre os espíritos malignos, ou dos 12, que eram aqueles que, abro aspas, comiam, dormiam, acordavam ao lado de Jesus. E eles se maravilham ao ponto de dizer: Senhor, olha, até os demônios se sujeitaram a nós quando nós falamos no teu nome. E Jesus ouve aquilo com, vamos dizer assim, mais cautela do que com entusiasmo. Olha as palavras de Jesus para esses discípulos: olha, verdadeiramente eu dei a vocês, poder para tal. Quando eu os enviei, eu vos revesti ou investi de autoridade para que o que aconteceu de fato acontecesse. Porém, não vos alegreis por causa disso. Não vos entusiasmeis porque os demônios lhes sujeitam, ou porque os cegos voltam a enxergar, ou porque os doentes são curados. Não vos entusiasmeis por conta disso. Aqui, amados, num primeiro momento, acreditando que os que me ouvem não são apenas os que já conhecem o Evangelho, onde a gente já pode partir do pressuposto de que tudo que eu estou falando já seja muito claro e evidente, eu penso que existe aqueles ainda que, mesmo já tendo abraçado a fé, não conseguem ainda compreender o Evangelho como um todo, e alguns, possivelmente, ainda mais em razão da transmissão via internet, não tenham ainda o entendimento do Evangelho, pelo menos aquele que nós consideramos o básico. Então, partindo desse princípio, que eu estou falando para pelo menos 2 grupos de pessoas distintas, eu gostaria de me direcionar a você, que já é, vamos dizer assim, que já conhece o Evangelho minimamente. Há um alerta para nós aqui. Não vos alegreis por causa disso. Aí eu pergunto, o que Jesus quis dizer então com isso? O texto vai dizer que Jesus os investiu de autoridade para que, no nome dele, os demônios saíssem, para que as serpentes e os escorpiões, aqui existem aqueles que acreditam no animal peçonhento literal que poderia picar e trazer a morte física, mas há aqueles que acreditam que esses animais aqui são figuras das hostes malignas, das forças demoníacas, independente de como você enxerga esse texto. Mas o fato é que Jesus está dizendo: olha, de fato eu dei a vocês poder para que os demônios saíssem. Mas por que Jesus disse: não vos alegrei por causa disso, por conta disso? Ora, aqueles discípulos voltaram alegres porque eles foram e voltaram ilesos. Mas eles estão vivos até hoje? Todos eles morreram. E eu diria para você, isso aqui é por dedução histórica, que a maioria morreu de forma martirizada, assassinados pelo que criam. Então, possivelmente, Jesus está dizendo para um grupo de mártires: olha, não vos alegrem por conta disso. Porque possivelmente Jesus sabia que a maioria daqueles que ele estavam morreriam de formas, que eu poderia aqui dizer humanamente falando, cruéis. De formas ou de maneiras cruéis.
Jesus vai dizer, vos alegrem ou alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Por que eu cito isso e chamo a nossa atenção? Em primeiro lugar, para aqueles que já abraçaram a fé, que já têm um mínimo de conhecimento, que já talvez labutam ou militam ou trabalham em alguma área da igreja, em alguma frente, seja um pastor, seja um líder, ou seja um membro proativo. A maioria daqueles discípulos já morreram. Eu penso que o que Jesus estava dizendo aqui seria o mesmo que Paulo falaria, porque seria um tempo futuro, quando escreveu os Romanos capítulo 8, a partir do verso 35. A partir do verso 35, Paulo vai dizer, então quem poderá nos separar do amor de Cristo? Seriam os sofrimentos? Olha o que Paulo está dizendo. As dificuldades? Seria a perseguição, a fome? Seria a pobreza, o perigo ou a morte? O que Jesus está dizendo para eles, olha, eu vos dei autoridade. Mas Jesus não estava dizendo ali que eles estariam protegidos por um campo de força onde nada poderia cometê-los de mal. Jesus não falou isso. Em nenhum momento. Eu gostaria de, em primeiro lugar, lembrar a nós. Eu tenho quase que como convicção, amados. Convicção. De que a nossa alegria não pode estar baseada em expectativas que possam ser criadas. Exemplo, existem alguns que criam expectativas absolutas em números, em realizações. Nós temos um ministério de louvor aqui. Se os responsáveis por este criarem as expectativas de alegria no Senhor apenas em razão da perfeição harmônica, musical, é bem possível deles viverem uma vida frustrada, porque não há perfeição. Por mais que se esforce, sempre haverá uma falha. Quando tudo der certo em razão ou em referência à capacidade dos integrantes, acabará a energia. Alguém tropeçará no fio, alguém gritará no meio do cenário. Ou seja, não há possibilidade alguma da alegria estar condicionada a coisas, a números, a status. Jesus está dizendo, olha, é bom ver vocês alegres, mas não baseiem nisso a vossa alegria. Porque o demônio saindo ou não saindo, alegre-se porque o seu nome está escrito no livro da vida. A igreja tendo que triplicar, quadruplicar, quintuplicar o tamanho pela efusão de pessoas que possam porventura vir para este lugar, não nos alegremos nessa possibilidade, porque se nunca acontecer isso, nós continuamos com o nome escrito no livro da vida. Se o ministério, o trabalho, a área que Deus convidou a fazer, a realizar, a desempenhar, a alcançar níveis estratosféricos, que vai desencadear muitos elogios e alegria própria, se alegre, mas não baseie nisso a sua alegria, por duas razões. Possa ser que isso aconteça, mas tem alguns líderes aqui na igreja que eu tenho dito, olha, cuidado. Porque a maioria das coisas na vida, inclusive a própria, se é que eu posso dizer assim, o próprio ápice da espiritualidade, o próprio ápice da, abro aspas, perfeição da igreja, é cíclico e é uma montanha russa. Vamos pegar a história linearmente. Vamos perceber que épocas e lugares onde o evangelho eclodiu de uma forma. Eu lembro-me do livro que li sobre avivamento, chama-se Avivamento Urgente, de Hernandes Dias Lopes, e ele se acredita de alguns cortes da história. Eu lembro quando ele fala sobre o avivamento no país de Gales, ele cita com propriedade dados estatísticos, diz que os prostíbulos, os locais de comércio do sexo, em troca do dinheiro, fecharam. Não existia mais garota de programa, porque todos se converteram ao Senhor. Então imagine o coração dos pastores daquela época, dos missionários, da igreja. Ora, que coisa maravilhosa, eu não estou dizendo que seja bom, não estou dizendo que isso seja ruim. O que eu quero dizer é que hoje, como é que está o país de Gales hoje? O que nós precisamos entender é que nós, aqueles que fomos chamados para trabalhar para o Senhor, não podemos nos deixar ensoberbecer, que seria algo muito ruim, ou inflar-nos em razão de estar dando tudo muito certo, como também não podemos deixar nos abater, porque tudo está dando errado.
Olha o que o Paulo vai dizer pelo Espírito. Quer comamos, quer morramos, quer vivamos, quer não comamos, somos do Senhor. Jesus está deixando claro aqui para nós, assim eu enxergo, para contextualizar essa palavra para mim, para você que aqui estamos, que nós não podemos basear a nossa alegria, ministerialmente falando, nos números, nas construções. Estamos construindo, estamos erguendo aqui, que maravilha, que coisa, olha, crescemos em número de pessoas, estamos recebendo pessoas, estamos alegres por isso. Não. Alegrai-vos porque os vossos nomes está escrito no livro da vida. Isso talvez nos protegerá de possíveis frustrações ou de soberba. Saindo dessa esfera onde eu condiciono apenas os que já alcançaram a fé, que conseguem me entender naquilo que eu quis trazer para nós. Agora, abrangendo a todos os que possam estar me ouvindo ou venham me ouvir no futuro, Jesus deixou bem claro que a nossa alegria não deva se basear em nenhuma coisa, em nenhum sentimento, em nenhuma pessoa, em nenhuma possibilidade, em nenhum desejo, em nenhum sonho, em nenhuma realização. Há uma diferença muito grande entre ter alegria no contentamento. Eu tenho alegria e estou contentado com aquilo que Deus me proporcionou. Através do trabalho das minhas mãos, eu construí a minha casa, eu adquiri o meu carro, e eu sou feliz e alegre. Eu tenho prazer de estar na minha casa, eu tenho prazer de utilizar o meu carro. Há uma grande diferença em alguém viver alegre no contentamento ou através do contentamento daquilo que Deus deu. Eu estou alegre porque eu troquei de bicicleta. Fiquei 3 anos lutando para trocar de bicicleta. E a pessoa está para lá e para cá alegre de bicicleta. Coisa maravilhosa. O outro está alegre para lá e para cá porque alcançou um carro melhor. O outro está alegre para lá e para cá porque conseguiu uma casa melhor. Há uma grande diferença em ter alegria porque está desfrutando, usufruindo daquilo que o trabalho das suas mãos lhe alcançou, lhe proporcionou, lhe fez alcançar, disso para aquele que foca numa determinada coisa, podendo ser esta coisa. Um bem material, podendo ser essa coisa. Um relacionamento sentimental, fraternal, afetivo, podendo ser essa coisa. Um bem intelectual, uma faculdade, um curso, ou coisa do tipo, podendo ser a construção de uma casa, a aquisição de um carro. Há uma grande diferença entre você desfrutar e ter alegria naquilo que Deus te proporcionou para aquele que foca determinada coisa. E nada mais no mundo faz sentido ou razão, senão aquela coisa. A pessoa dorme e acorda pensando naquilo. Projeta, ora, dobra o joelho, vem para a igreja, sobe o monte, pede oração, tudo único e exclusivamente focado naquilo. Por quê? Jesus está dizendo, olha, se a sua alegria estiver baseada em coisas, pessoas, sentimentos, expectativas, você vai se frustrar. E Jesus não está falando de uma possibilidade, está falando de uma constatação de realidade. Por que eu digo isso? Bens materiais se deterioram ou podem ser roubados. Posições e status sociais podem perder o uso e a credibilidade. Pessoas podem nos decepcionar e até mesmo morrer. Eu já ouvi alguém dizer assim para mim, olha, eu amo a Deus, eu sirvo a Ele, mas se Deus tirar fulano, acabou. Eu preferi não entrar na discussão porque parecia ser uma coisa muito real para tal pessoa. Mas pense comigo. Como basear a minha alegria, a minha subserviência a Deus, a minha servidão a Deus, em coisas, sentimentos, ou até mesmo pessoas? Como? Pessoas podem nos decepcionar, ou até mesmo serem tiradas de nós. Ora, é uma constatação de realidade. Então Jesus está dizendo, o que vocês precisam é basear a vossa alegria naquilo que nunca vai acabar, que nunca vai decepcionar, que nunca vai perder o status, que nunca vai ser roubado, que nunca vai esvair-se. Ele está falando sobre aquilo que é eterno,
que é garantido, que é seguro. A nossa verdadeira alegria precisa estar baseada na glória eterna, simplesmente porque tudo aqui é passageiro. Seja bens materiais, seja sentimentos, seja graduações, posições, status, tudo é passageiro. Tudo é como o vento, é como o sábio falou, é tudo fumaça. Eu estava refletindo, todos nós somos movidos por motivação. Eu estava pensando esses dias, nossa, ultimamente a minha motivação atual está na reforma da parte superior da minha casa. Reforma não, a conclusão, já está há alguns anos lá. E agora nós estamos concluindo, e tudo, eu acordo de manhã e já vou pensando no que tem que fazer, o que tem que comprar, o que tem que ver. Aí esses dias eu cheguei à noite, agora já está terminando, falei, toda aquela motivação, toda aquela euforia, todo aquele entusiasmo. É mais ou menos assim, consegui, mas caramba, agora eu vou ter que buscar outra coisa para esse pique de novo, sabe? Aquela adrenalina, aquela coisa toda, é tudo fumaça. Eu dizia para minha esposa, filha, Salomão, ele estivesse aqui com nós dois hoje, numa conversa a três, ele ia dizer, olha, aproveitem, construam, se alegrem, mas lembrem que é tudo fumaça. Tudo fumaça. Falei para ela, Érica, quanto sofrimento. Sábado passado nós fomos dormir no domingo, já quase 6 horas da manhã. Eu estava igual um zumbi aqui domingo de manhã. Limpando, ajeitando. Imagina quem vive com obra aqui em casa, sabe como é. Falei, nossa, Érica, já é domingo, eu tenho que ir para a igreja daqui a pouco. E limpa. Eu falei para ela, louvado seja Deus por aquilo que Ele nos deu, mas lembre, é tudo fumaça. É tudo ilusão. Se a nossa alegria estiver condicionada nisso, aí eu fiquei pensando comigo, falei, não tenho mais esse entusiasmo todo, porque está pronto. E aí, o sábio Salomão, e eu quero ler para você, não gostaria nem que você lesse, eu gostaria de ler para você. Eclesiastes capítulo 2, ele nos propõe algo assim, são 20:46, em 5 minutos eu encerro, leio e encerro. Então resolvi, palavras do sábio Salomão, então resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida. Salomão falando. Para quem não sabe, Salomão escreveu, possivelmente, o livro de Provérbios, quando ainda tinha ali a primeira idade, escreveu o Cantares de Salomão, quando ele tinha ali a primeira idade, sei lá, de 0 a 30, inferência aqui, tá? Inferência, eu não tenho aqui agora dados estatísticos, mas acredita-se. Ele viu a beleza da mulher, a formosura da vinha, né, das plantações, ficou maravilhado. Escreveu Provérbios quando já estava ali na segunda idade, vamos dizer de 40 para lá. Percebeu que tem que ter sabedoria, tem que ter cautela, tem que ter prudência, tem que tomar cuidado com isso, com aquilo. Escreveu Eclesiastes já na sua velhice, depois de ter feito muita besteira. Mas olha, Salomão foi besteira, hein? Não sei se você já leu, mas muita besteira, mas assim absurdamente. E ele escreve isso aqui depois de ter feito, provavelmente, depois de ter feito muita besteira. Depois de ter errado muito. Contextualizar é interessante porque muda a sua perspectiva no ouvir e entender o que Salomão está propondo para nós. Ele vai dizer assim, verso 1. Então resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida, mas descobri que isso também é ilusão. Cheguei à conclusão de que o riso é tolice e de que o prazer não serve para nada. Procurei ainda descobrir qual a melhor maneira de viver, então resolvi me alegrar com um vinho e me divertir. Pensei que talvez fosse essa a melhor coisa que uma pessoa pudesse fazer durante a sua curta vida aqui na terra. Realizei grandes coisas, construí casas para mim, fiz plantações de uva, plantei jardins e pomares, com todos os tipos de árvores frutíferas. Também construí açudes para regar as plantações. Comprei muitos escravos, além desses tive outros nascidos na minha casa. Tive mais gado e ovelha do que todas as pessoas que moraram em Jerusalém antes de mim. Também ajuntei para mim prata e ouro dos tesouros dos reis, das terras que governei. Homens e mulheres cantaram para me divertir. E tive todas as mulheres que um homem possa desejar. Ele teve 700 princesas e 300 concubinas. Esse era louco. Sim, fui grande. Fui mais rico do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém.
Eu leio na Nova Tradução da Linguagem de hoje. E nunca me faltou sabedoria. Consegui tudo o que desejei. Não neguei a mim nenhum tipo de prazer. Eu me sentia feliz com o meu trabalho. E essa era a minha recompensa. Mas quando pensei em todas as coisas que havia feito, no trabalho que tinha feito para conseguir, ou no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão, não tinha nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo atrás do vento. Então comecei a pensar no que é ser sábio e no que é ser tolo sem juízo. Por exemplo, será que um rei pode fazer alguma coisa que seja nova? Não, só pode fazer o que fizeram os reis que reinaram antes dele. E cheguei à conclusão que a sabedoria é melhor do que a tolice, assim como a luz é melhor do que a escuridão. Os sábios podem ver onde estão indo, mas os tolos andam na escuridão. Porém, eu sei que o mesmo que acontece com os sábios também acontece com os tolos. Aí eu pensei assim, o que acontece com os tolos vai acontecer comigo também. Então, o que é que eu ganhei sendo tão sábio? E respondi, não ganhei nada. Ninguém lembra para sempre dos sábios, como ninguém lembra para sempre dos tolos. No futuro, todos nós seremos esquecidos. Todos morreremos, tanto os sábios quanto os tolos. Por isso, a vida começou a não valer mais nada para mim. Ela só me havia trazido aborrecimentos. Tudo havia sido ilusão. Eu apenas havia corrido atrás do vento. Tudo o que eu tinha e havia conseguido com o meu trabalho não valia nada para mim. Sabia que teria de deixar tudo para o rei que ficasse no meu lugar. E ele poderia ser um sábio ou um tolo. Quem é que sabe? No entanto, ele seria o dono de todas as coisas que eu consegui com o meu trabalho e ficaria com tudo que a minha sabedoria me deu neste mundo. Tudo é ilusão. Então, eu me arrependi de ter trabalhado tanto e fiquei desesperado por causa disso. A gente trabalha com toda a sabedoria, conhecimento e inteligência para conseguir alguma coisa que depois tem de ser deixada para alguém que não fez nada para merecer aquilo. Isso também é ilusão e não está certo. Nós trabalhamos e nos preocupamos com a vida toda. E que é que ganhamos com isso? Eu releio. Nós trabalhamos e nos preocupamos a vida toda. E o que é que ganhamos com isso? Tudo o que fazemos na vida não nos traz nada, a não ser preocupações e desgostos. Não podemos descansar nem de noite. É tudo ilusão. A melhor coisa que alguém pode fazer é comer, beber e se divertir com o dinheiro que ganhou. No entanto, compreendi que mesmo estas coisas vêm de Deus. O máximo dele aqui agora, ó. Sem Deus, como teríamos o que comer ou com o que nos divertir? Ele dá sabedoria, conhecimento e felicidade às pessoas de quem ele gosta, mas Deus faz com que os maus trabalhem, economizem, ajuntem, a fim de que a riqueza dele seja dada às pessoas de que ele gosta mais. Tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. O que eu gostaria de trazer para nós com esta leitura? Alguns consideram que é o desgosto de Salomão traduzido em palavras. Alguém que havia feito tudo. Ele construiu açudes, como o texto diz, jardins, palácios, casas. Não tinha ninguém sábio, inteligente. E a Bíblia ainda diz que ele era belo. Ele era bonito, formoso, um homem formoso. Vamos pensar assim. Se riqueza, beleza, né, dinheiro, já falei, né, riqueza, boas comidas, pessoas te servindo, te bajulando. Se isso é medida e aferição de felicidade, esse cara era o mais feliz de todos, concordam? Ele era bonito, tipo o irmão Wellington. Ele era rico, tipo a família da irmã Neuma. Ele era servido por todos, tipo o irmão João Milton. Alguém já foi na casa de João Milton no dia do aniversário dele? É uma paparicação de dar inveja. Ele era o cara de todas as formas. Só que ele baseou a felicidade, a alegria dele naquilo que Jesus falou que não deveríamos fazer.
em feitos, realizações, coisas ou pessoas. Aí no capítulo 3, no verso 1, ele vai dizer assim, ó: há tempo para todas as coisas. É bom você sentar no sofá que você lutou tanto para comprar e pagar e dizer, agora você vai me aguentar, porque eu paguei por você. E ficar lá esparramado. É bom. Só que se tu ficar a vida toda sentado e deitado nele, uma hora tu vai morrer de fome. É bom você, no dia do seu casamento, sair para jantar com a sua esposa e seu esposo e usar o dinheirinho que você juntou e vamos no restaurante da moda aí, no Outback. Eu falo para Érica, o Outback é alegria e tristeza. Você entra, mó pompa, né? Quem já foi sabe como é. Ó, fulana vai te atender. Você se sente, né? E vem, né? Na hora de pagar, meu irmão. Quem mandou você querer vir para cá? É bom. Mas não se esqueça que um casamento não se baseia apenas em momentos bons. Aos momentos de crise, de dificuldade, onde a compreensão, a paciência é exercida. A Érica deve estar me ouvindo, você está me fazendo exercer muita paciência, hein, Érica? Não exagera, não. Eu e você precisamos pensar que Jesus estava dizendo o seguinte, olha, olhe para a eternidade. O seu olho tem que estar fixo lá. Fitou lá. Lá está lá o que você mais espera, mais anseia. E tudo que você faz aqui é pensando lá, sim, ótimo. Então vamos lá, vai ter dia que você vai chorar, porque seu filho vai estar doente. No leito de hospital, vai ter dia que você vai estar rindo, porque vai ser aniversário de casamento. E essas coisas, elas vão se sobrepondo. E vai vivendo. E vai tendo alegria. Alguém levantou a mão para Jesus, glória a Deus. Alguém abandonou a fé e foi embora. Me entristeci, chorei, mas vai vivendo. Os seus olhos têm que estar lá. A igreja encheu, não tem onde pôr cadeiras. Louvado seja Deus. O pessoal resolveu tirar férias, está tudo vazio. Louvado seja Deus. Porque os meus olhos estão lá. Você consegue entender isso? Quando nós temos essa convicção, não vou dizer que é fácil passar pelo momento de dificuldade, mas você está com a crise lá de problema conjugal, está com crise financeira, está com crise de sei lá o que for, está doente, parece que todo mundo odeia você. Mas o seu coração está fito em Jesus. Vamos ficar em pé para orar? Eu espero que de alguma forma a melancolia de Salomão tenha produzido reflexão na sua mente e no seu coração. E as sábias palavras do sábio por excelência, Jesus, tenha criado, quem sabe, uma nova forma e perspectiva de ser um cristão. Ser um cristão para fugir de problema, para enriquecer ou para alcançar benefício próprio, esquece. Esquece. Irmãos, eu não sou padrão para ninguém. Não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu sou um pecador, irmãos. Eu preciso da graça de Jesus todos os dias, mas existem alguns exercícios que eu faço. Um deles é não me aproveitar da fé. Não tente tirar proveito do evangelho, porque você vai se estribufar. Você vai se lascar. Não tente se aproveitar para ganhos próprios, pessoais, com o evangelho. Porque Deus não permite que ninguém faça isso por muito tempo. Ninguém. A fé é para a salvação da nossa vida e das demais pessoas. Eu não sou santo, nem perfeito, mas eu faço um exercício. Uma irmã muito querida foi lá no gabinete e perguntou, o senhor quer comer alguma coisa? Como meu coração se alegra com aquilo, mas ao mesmo tempo eu não posso ter prazer em ser servido como Cristo, porque não é direito meu. Não nos apropriemos daquilo que nós não temos direito. Toda honra, toda glória precisa ser destinada a Jesus. E você que está chegando na fé agora, não venha pelas motivações erradas. Se a dificuldade, se a luta te aproximou de Jesus, louvado seja Deus por isso. Mas a mensagem de Jesus é a seguinte, olha, eu primeiro vou resolver o seu problema com a eternidade. Vinde a mim, porque eu tenho descanso para a vossa alma eternamente. E no meu caminho é possível você reconstruir tudo que você fez errado. Via de regra, biblicamente falando, do que se queixa o homem? Do que se queixa o homem, amados irmãos? Dos seus próprios pecados.
Depois de resolver o seu problema com a eternidade, eu vou te ajudar a você consertar e reconstruir todas as coisas. A graça de Deus, ela é maravilhosa sobre nós. Mas não invertamos as essencialidades da fé cristã. Senhor, obrigado por tua graça, porque se não fosse ela eu não estaria aqui. Eu não teria nem chego neste lugar. Se não fosse teu favor imerecido, a tua graça que a gente não consegue nem tão pouco entender, quanto mais explicar, eu não estaria aqui. Muito obrigado por esta graça. Senhor, o teu evangelho, uma vez auxiliado pelo teu Espírito, a tua palavra, que explica o teu evangelho, que ensina o teu evangelho, uma vez auxiliado pelo teu Espírito, pode produzir em nós tudo aquilo que nós necessitamos. Então eu te peço, Pai, que estas palavras possam produzir aquilo que o Senhor desejou e intentou nessa noite, no coração de todos nós que aqui estamos. Que o teu Espírito possa regar esta palavra nos nossos corações, para que nós possamos ter uma nova perspectiva de vida. E quem sabe poder dizer, não da boca para fora, mas de dentro do coração, o que disse Paulo, com muita sabedoria e maturidade no Evangelho. Ele disse, olha, não vivo mais eu. A minha vida agora, ela é vivida em Cristo Jesus. Por isso ele disse que se comesse ou se morresse, se vivesse ou se deixasse de viver, ele era do Senhor. Pai, nos faça alcançar esta graça, de nos alegrar quando as coisas estiverem positivas e ao nosso favor. E de que, ainda que estivermos chorando por causa de algum desajuste ou por causa de alguma perda, que nós possamos nos lembrar que o nosso alvo é a glória eterna. Nos ajude, Jesus. Ajude-me, ajude os demais pastores, ajude os líderes desta casa, os líderes de departamento, aqueles que ensinam na escola dominical. Nos ajude, Espírito Santo, a ensinar. Vemos aqui no próximo domingo, a partir das 9 da manhã, para a celebração matinal. E às 19 horas, para a celebração noturna, em nome de Jesus.